pessoal, tudo bom? Agora módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos, ainda na aula de arte, falando de cenários com a nossa bela Dini. Raquel está fazendo a interpretação em Libras para a gente. E vamos continuar pensando. Lá no módulo 1, a gente introduziu, conversou um pouco sobre o que é esse espaço onde é ambientado. Uma cena, uma expressão. Uma não é? expressão, uma apresentação, não é? Isso. Agora, no módulo 2, a gente vai continuar falando sobre isso. Nessa capa que eu montei, a gente vê um palco, não é, Jim? Exato. Aí, anunciando você como nossa convidada, eu coloquei um palco muito bem iluminado, claro, colorido. Gente, estou me sentindo ali no meio. E aí vem uma pergunta que a gente pode pensar junto e esclarecer para o pessoal. Os cenários só podem ser montados num palco, Jim? Não, Não, claro né? que não. Estamos no estúdio e temos o nosso cenário. Veja só, toda apresentação ela tem uma ambientação. Por exemplo, o teatro de rua mesmo, ele usa as ruas. E os espectadores, eles compõem o espaço onde será apresentado. Exatamente. E os objetos de cena são aqueles... É uma bola, ele é levado para a rua. Né? Os objetos de cena que vão compor a apresentação, eles são levados também. Então, quer dizer que a gente já tem dois conhecimentos bem definidos, que significa, que são exatamente o fato de a gente saber que não precisa ser só teatro para ter cenário, e também que não precisa ter palco para ter cenário. Com Verdade? certeza, verdade, verdadeiríssima. Então, vamos continuar pensando. O que tem no cenário? Ele está enfeitando? Não. Não. Tudo tem uma relação, todo elemento cenográfico, ele não é só uma decoração. Exatamente. Se ele for a decoração, ele vai fazer parte da personalidade do personagem. Ele vai fazer parte ele vai dizer se o personagem é de classe alta, média ou baixa. Ele vai dizer se aquele tipo de flor é o tipo de flor que a personagem gosta. Ele forma tudo e está relacionado com a cena, com o personagem, com o que ele está ambientando. Então, um cenário ajuda a contar a história. A gente poderia concluir esse entendimento, não é, Edinho? Exatamente. O cenário ajuda a contar a história. Tá, eu trouxe alguns cenários para a gente pensar junto com esse pensamento de cenógrafo, com esse olhar de estudante de arte, tá? A gente está aí na turma de EJA e vamos entender e até se preparar para a montagem dos nossos cenários lá na turma. Não é? Porque a grande pegada é essa, para a gente também aprender a fazer melhor as peças aí na turma. Exatamente. Inclusive, você sabia que aqui na EMAD nós temos o departamento, né, que as meninas que constroem a sustentabilidade, né, arte e sustentabilidade, constroem ambientes, né, com materiais recicláveis. Já é uma excelente ferramenta também para colocar, Maravilhoso para fazer os nossos trabalhos em sala de aula, gente. Eu trouxe... Vamos fazer leitura de imagem, hein? Leitura Vamos de embora. imagem. Eu trouxe dois cenários para a gente pensar, Dini. O que é que vai acontecer nesse cenário? Será que o pessoal aí na sala tá lendo isso? Não, eu Consegue? acho que estão. Não, vamos devagarzinho. Vou dar Bora. aqui a vocês os elementos. De cara a gente vê que é o quê? Uma sala de aula, mas é desse Isso. tempo essa sala de aula, pessoal? Fala pra gente aí. Nessa leitura de imagem, é claro que é o quê? É de época? Uma sala antiga, né? Uma sala antiga, porque hoje em dia, esse quadro aí, é quadro de giz. Quadro giz, a moldura de madeira, não é? Exato. Então, uma aula, né? E, se eu não me engano ali, ó, de matemática, viu? Você vê ali que tem um negócio de fazer conta que é oriental. Então, assim, na leitura de imagem, a gente já está vendo aí acontecer. Se você fechar os olhos, você vê acontecer uma aula mais ou menos nos anos 60, por aí 70, 80, não, 80 já mudou, eu foi? acho que talvez uns 50, 60. 50, 60, Não né? é? Então,
Notaram, gente, o que trouxemos nessa leitura é exatamente isso. O cenário informa, mesmo que eu não saiba da cena, da história, ele dá informações sobre o que vai acontecer ali. Tem ainda um 2. E aí, professora, vamos ler? Vamos ler. Olha só, gente, é uma cama, uma maca ou cama. Como é que a gente sabe se é uma cama ou uma maca? Olha Tem direitinho. rodinhas. Então não é cama, é uma maca. Então, o ambiente em que vai se passar a história é no hospital, não é isso? Um hospital, talvez um posto, um consultório. Não é verdade? A gente tem elementos que a gente deduz que cena é essa, que história é outra, essa. né? É de um hospital particular, daqueles bem carinhos? Acho que não. Vamos apostar no nosso bom e velho SUS? Eu acho que não. Como é que a gente sabe desses elementos? A gente sabe justamente pelos objetos usados no cenário, né? Esse lençol que está sendo forrado, esse chão, o espaço com poucos enfeites, com poucas, né? A gente vê que é uma coisa clean, vamos dizer assim, né? Limpinha, aquilo bem limpinho, aquilo bem informal, sem muitos detalhes, né? Como mesmo. deve ser um quarto de hospital, gente. Isso mesmo. Então, ao longo dessa aula do módulo 2, a gente leu alguns cenários, a gente pensou como um cenógrafo, não foi, Dini? Foi, a pensamos. gente estimulou a galera a fazer isso, A ser cenógrafo, viu? Olha lá, hein, gente? Dando alguns subsídios para que você aí na sala faça a sua montagem. Por que não? Uma montagem no espaço na quadra, ou afasta as cadeiras e faz no próprio espaço da sala. Exato. Alguns serão os cenógrafos, outros os atores e atrizes, figurinistas. E essa proposta a gente está trazendo desde o início do bimestre. Lá no final do bimestre eu vou cobrar para ver essa grande Quero ver obra tudo que a galera vai fazer. E a tarefa de hoje, viu, gente? É a tarefa de hoje. Descrever em forma de texto. Sim. Ou fazer uma colagem, fazendo um quadro bem bonito. Muito bom fazer de um isso. ambiente e de uma cena de aventura. Tchan, 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 tchan. Isso. O que a gente precisa ter para ambientar uma cena de aventura. Faz aí, capricha. Dini, novamente te agradeço. Obrigada também, até mais. Beijo, até a próxima aula.